nas minhas redes sociais, no meu Instagram, coloquei ler não é estudar, e aí a galera já começa a te malhar, né? Já começa a... Ô, professor, como assim? O que você está pensando? Você ficou maluco? Assim como fruta é sobremesa, né? E sopa é janta, ler também é estudar. Talvez o que a gente, né, o que eu quero dizer para você é realmente criar uma intenção na sua mente de você perceber que só ler não é estudar. Mas deixa eu fazer uma... Deixa eu abrir aqui para poder acompanhar vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, para que eu possa ouvir as mensagens de vocês. Está aqui, então, maravilha. Então, o que eu quero dizer para você e qual que é a base conceitual de ler não é estudar? O que acontece, pessoal, na nossa mente, como é que é esse processo de estudo? Você tem uma informação, e você tem que transformar a informação em conhecimento. Então, o que é estudar? Tá? Então, o que é estudar? Estudar é igual a informação ser transformada em conhecimento. Vamos pegar um exemplo de informação. Apostila, livro, aula, certo? Pegamos aqui vários tipos. Apostila, livro, aula. Agora, essa informação, ela é transformada em conhecimento. O conhecimento é algo prático, no sentido da sua aplicação. E o que é o conhecimento no mundo dos concursos? Questões. Porque isso aqui é teoria. O conhecimento é a prática, neste caso. Não vamos ficar lembrando do chá lá da gestão de pessoas não, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, quando eu falo que ler não é estudar, o que eu quero dizer é que ler é isto aqui. Agora, estudar, que é este processo todo, deixa eu colocar em cima aqui o estudar. Estudar é o processo de transformar informação em conhecimento. Então, o que seria estudar? Estudar é o processo de transformar informação em conhecimento. Certo? Então, isso é estudar. Estudar é tu transformar a informação em conhecimento. Por quê? O elemento, digamos assim, teórico, esse elemento teórico você vai encontrar em videoaula, esse elemento teórico você vai encontrar em livro, esse elemento teórico você vai encontrar em apostila, você vai encontrar onde você quiser esse elemento teórico. É muito bacana. Mas, sinceramente, ele é só teoria, né? Ele está disponível para qualquer um. Agora, a sua competência em transformar conhecimento em habilidade, em transformar informação em conhecimento, é efetivamente o que vai te dar ponto na hora da prova. Por quê? Porque é isso aqui que importa. Questões que você acertar. Certo? Por isso, quando eu falo de técnica de estudo, né, como é que você avalia um concurseiro tecnicamente em relação ao estudo? Um cara que estuda bem e um cara que estuda mal. Não é o cara que mais, certo? O que é um cara que é um bom estudante? Né? Não é o cara que tem mais, que lê mais, mas o cara que consegue transformar mais informação em conhecimento. Né? Como é que eu vou medir um bom estudante? Como é que eu vou medir um estudante que está estudando direito? Né? Como saber se eu estou estudando direito? Inclusive, a gente até já fez
essa live, a gente até já falou sobre isso. Como saber isso? Né? Como? Lendo e resolvendo questões. Por isso que ler não é estudar. Porque só ler... Tá? Então vou colocar aqui na frente. Só ler não é estudar. Não. O estudar é o processo. Estudar é o processo de transformar essa informação em conhecimento. Em conhecimento. É transformar esse livro, vou botar a apostila, tá? Mais do mundo de concurso. É transformar essa apostila em questão certa. É transformar essa aula em questão certa. É transformar o livro, beleza, o livro em questão certa. Isso é estudar. Transformar as ferramentas de estudo em questões, né, em questões ou questão certa. Em questões acertadas, se você quiser, tá? Em gabaritos, em resolução de questões. Por isso quando eu bato na tecla aqui, Marco, como saber se eu estou estudando direito? Simulado. Qual que é a ferramenta, a principal ferramenta para saber se eu estou estudando direito? Simulado. Porque o que o simulado vai medir? Questão certa. É isso que o simulado vai te dar. O que o simulado vai te entregar? A quantidade de questões que você acertou. Basicamente essa é a intenção do simulado. Saber o quanto que você acertou. Então, Marco, ler não é estudar. Ler faz parte do processo de estudo. Claro que faz parte, porque você vai fazer a leitura do material. Assim como ver aula faz parte de estudar. O título dessa live poderia: ver aula não é estudar. Sublinhar não é estudar. Muita gente acredita, e isso me dá até uma certa preocupação, porque o que muitos cursinhos tentam vender pra gente? Carga horária. Carga horária. Você vai ter 7.895 horas de aula. Sinceramente, falando para você assim, sinceramente, isso não me adianta muito. Isso não te adianta muito. É muito melhor você ter uma carga horária reduzida e um conteúdo mais bem apresentado, né? Mais melhor ia ser sensacional. Mais bem apresentado, né? Melhor apresentado, melhor ajustado, que facilite a transformação de informação em conhecimento, do que um excesso de informação. Por quê? Vamos para o quadro de lá. Por quê? Carga horária de curso é o quê? É informação. Carga horária de curso é informação. Quanto maior a carga horária, maior a informação. Necessariamente maior o estudo? Não. Não. Negativo. Negativo. Negativo ao quadrado. Quanto maior a carga horária, maior a informação, não necessariamente. Agora, se eu disser para você que o curso tem carga horária, se eu disser para você que o curso tem material extra, seja esse material escrito ou coisa do gênero, opa, agora eu tenho mais informação. Perfeito, beleza, eu tenho mais informação. Tenho bastante informação. Mas é uma informação que vai me ajudar a transformar toda essa formação em conhecimento. Então, claro, não estou dizendo que o curso tem que ter pouca carga horária, não é isso. Mas eu estou dizendo que um bom curso é aquele curso que vai te dar a possibilidade de transformar a carga horária em conhecimento. Marco, como que eu transformo ou como que eu aumento a minha capacidade? Técnica, não tem outra coisa. Técnica de estudo. Você saber quais são as formas onde você melhor vai se apresentar. Você saber quais são, ou qual é, que pode ser mais do que uma, né? Pode ser uma só, aliás, que você utiliza para melhorar.
Você pode utilizar a leitura do material antes da aula, é uma técnica que funciona para muita gente. Você pode utilizar algumas ferramentas como o estudo em blocos, não estudar tempos tão extensivos assim. Você utilizar a revisão. Então aqui a gente vai embora, a gente pode passar a tarde toda aqui falando sobre métodos e entrar a noite toda falando sobre isso. Mas, basicamente, o meu plano de fundo aqui é esse. Você se preocupar muito mais com a sua técnica nesse sentido do que com o aumento de carga horária. Porque se você não tem técnica de estudo, não adianta você encher de carga horária aqui. Porque vamos dar um exemplo, né? Estava falando até com o professor Luiz aqui de estatística, então vamos brincar um pouquinho com a estatística. Vamos supor que você consiga transformar 10% de tudo aquilo que você aprende em conhecimento, né? 10% de tudo aquilo que você lê, vê em conhecimento. Então você tem uma capacidade, digamos que você tem a capacidade de entendimento de 10%. Você pode aumentar a sua carga horária, mas você vai manter o seu 10%. Só que você concorda comigo que você tem um limite de aumento da sua carga horária? Se você tem possibilidade de estudar 6 horas por dia, significa dizer que das 6 horas por dia, só 10% dessas 6 horas se transforma em conhecimento. Você só pode estudar 6 horas por dia, não adianta você estudar 8, 10, porque a sua rotina não permite, seja porque você trabalha ou coisa do gênero. Então talvez mais importante de quanto eu devo estudar é com que qualidade eu devo estudar. Certo? Por quê? Porque você tem muitas atividades e dificilmente você vai conseguir alcançar e dificilmente você vai conseguir aumentar, digamos assim, essa carga horária. Mas você pode, sem mexer na sua carga horária, melhorar esses 10%. E ao invés de ter 10, ter 20, ter 30, então as mesmas 6 horas se transformarem numa quantidade maior de conhecimento no final da jogada. Vamos por exemplo. Para cá. Vamos lá. Isso aqui, gente, é muito importante vocês sacarem, porque chega numa hora que o looping é tão grande que o cara não percebe que ele está falando besteira, que ele está fazendo besteira. Vamos dar um exemplo, tá? Uma carga horária semanal de estudo, tá? Uma carga horária semanal de estudo saudável é estudar 30 horas semana. Tá? Normal. 30 horas semana, o cara vai estudar basicamente aí 5 horas por dia durante 6 dias de semana. Tranquilo, tá? O cara vai estar com uma carga bacana de estudo. Para pré-edital está excelente. Digamos que se todos nós conseguíssemos fazer isso, seria massa. Então 30 horas de estudo por semana. Vamos lá e aplicar aquela regra que eu falei para você. Então 30 horas de estudo é informação. Tá? Informação. Porém, se eu disser para você que eu tenho 10% de capacidade de transformação, né? De transformação de informação em conhecimento, eu estou dizendo que dessas 30 horas, ele transforma efetivamente em conhecimento somente 3 horas. Certo? Somente 3 horas. Só que o que ocorre? Se esse cara trabalha, se esse cara se mata a estudar, vamos fazer uma força aqui e vamos colocar mais 10 horas de estudo. Mais 10 horas de estudo. Então o cara foi para 40 horas. Certo? Foi para 40 horas. Mas esse cara é aquele cara que fala assim, não, estudar é bunda na cadeira. Que mané ficar se preocupando com técnica de estudo. Estudar é bunda na cadeira. Então beleza, Magrão, vamos botar bunda na cadeira. Bota 40 horas. Sinceramente, difícil o cara que faz 40 horas. Líquidas, hein? 40 horas líquidas. Ah, eu sentei de manhã e só levantei à tarde. Sim, mas tu atualizou todas as suas redes sociais, tu conheceu todos os perfis, sabe de todos os jogos da Copa, sabe onde acontece, tudo, sabe tudo. Então você não estudou 40 horas, você não estudou desde de manhã até a tarde. Então beleza, pega esse mesmo cara aqui, gente, botei mais 10 horas de estudo para esse cara.
Mas ele mantém essa taxa de 3 horas, de 10%. Quanto que ele converteu, digamos assim, de horas? Opa, 4 horas. Beleza. 4 horas. Pega agora. Deixa eu vir para o mesmo lado de cá agora. Pega o mesmo cara de 30 horas. O mesmo cara de 30 horas. Então, mesmas 30 horas. O exemplo é o mesmo. E ele tem ainda os 10% nesse primeiro exemplo. Então, ele transforma em 3 horas. Só que, ao invés desse cara aqui aumentar a sua, digamos assim, quantidade de horas, ele vai se preocupar em melhorar a sua técnica. Então, aqui esse cara vai investir em técnica de estudo. Ele vai olhar, ele vai se preocupar e saber como que ele está, como que ele vem melhorando, se ele pode, ao invés de estudar no sábado de manhã, fazer um resumo, ao invés de... Ele vai ajustar a sua rotina, seu plano e tudo mais. E aí ele vai dobrar a sua capacidade de absorver. Certo? E ele vai dobrar a sua capacidade de absorver. E eu te digo, investindo não muito tempo em técnica, você consegue dobrar a sua capacidade de estudo, porque nós não aprendemos efetivamente a aprender. Nós não aprendemos a aprender. Isso é uma verdade absoluta. Horas, semana. E aí eu mantenho as minhas 30 horas semana. Você percebe que eu não mudei nada a rotina desse cara. Simplesmente ele passou a investir um pouco mais na preocupação e na avaliação de quais técnicas funcionam melhor para ele. Olha só o que você vai ter aqui. Estatística básica, né? Estatística não, matemática básica. Se 10% é 3, o que acontece com 20%? 6. 6 horas. Você percebe que esse cara tem 2 horas a mais, digamos assim, de transformação ou de capacidade de transformar informação em conhecimento, que o cara que colocou mais 10 horas na sua semana, meu irmão, pega a sua semana hoje e coloca 10 horas de qualquer coisa. É um desafio, cara. É um desafio. É difícil você pegar, porra, são quase, né? São quase 2 horas por dia aí, 1 hora por dia, e você pode colocar 3 aí no final de semana, talvez. É um baita desafio para o cara aumentar a sua técnica de estudos, aumentar a sua carga horária em 10 horas. Agora, a sua técnica de estudos é só você observar o que você já vem fazendo. É colocar um final de semana, é trocar uma aula nova por uma revisão, ao invés de ler o material antes, ler ele depois, ao invés de estudar 3 horas direto, estudar 3 horas mais picado, certo? São esses, digamos assim, os elementos que transformam. E olha a diferença no final das contas. Eu estou falando que o cara não precisou mexer em nada e aumentou. Então, por isso que eu coloco o termo, e aí a gente termina, a gente retoma, né? Ler não é estudar. Por que ler não é estudar? Porque ler é aumentar a carga horária. Ler é hora bunda cadeira. Claro, óbvio, que o cara que estuda mais consegue aumentar a sua capacidade de conhecimento. Isso é óbvio, porque ele está estudando mais. Só que enfiar mais aqui não significa necessariamente que vai chegar mais aqui. Certo? E óbvio, se eu conseguir aumentar em 10 horas e tiver técnica, é lógico que aqui a gente vai chegar a 8 horas, se você combinar os dois exemplos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, é muito difícil você aumentar a sua carga horária. É difícil? É tranquilo, é difícil. Mas é possível você aumentar a sua capacidade de entendimento sobre como você se prepara num concurso. Aumentar a sua capacidade de entendimento sobre como que eu consigo estudar melhor. De novo, não é estudar mais, como é esse caso aqui. Aqui eu estou estudando mais. Aqui eu estou estudando melhor. Certo? Então não é estudar mais, é estudar melhor.
Por isso que aqui na Energia a gente se preocupa tanto, né? Eu me preocupo também nas redes sociais em disponibilizar algumas dicas para que vocês possam estudar melhor. Tem muita gente falando sobre técnicas, tem muita gente falando sobre isso, sobre aquilo, claro que tem. Mas aí eu digo o seguinte, eu não vejo nem como concorrentes. Você vai ouvir aquilo que cada um deles tem e as técnicas que cada um deles utiliza que podem ser melhor para você. Ponto final. Quando a gente chega aqui para falar de técnicas, eu me preocupo muito com serem técnicas diretas, técnicas fáceis de aplicar. Porque também não adianta você pegar uma carga horária de 30 horas e passar 15 horas das suas 30 se preocupando com técnica, né? Não, você tem que saber balizar. Eu costumo dizer que você deve se preocupar basicamente aí, você tem que estudar as técnicas. Então, no início da sua preparação, se preocupar e aprender e estar continuamente se ajustando. Então, sim, a sua semana você precisa tirar um 10% dela, até menos no caso, dependendo, claro, do quanto você estuda, mas eu diria assim, 1 hora, 2 horas por semana, para olhar para o seu plano de estudos e ver o que está funcionando e o que não está. Né? Que é o quê? É corrigir um simulado, é reajustar todo domingo o seu plano de estudos, é fazer o seu simulado, é fazer o seu ciclo de estudos com carinho no início da sua preparação. Esses, digamos assim, elementos que você acaba tendo, que você acaba ajustando, são importantes para que você fique mais atento à sua preparação, para que você perceba o quanto que isso pode melhorar, tá certo? Então eu costumo dizer o seguinte, o indivíduo que tem foco, o indivíduo que sabe o que ele quer e não foge muito, né? Ano passado não tinha quase concurso. Quem começou a estudar no passado se deu muito bem. Eu tive uma turma de MPU, mais ou menos em setembro, e a turma estava, presencialmente ela era bem vazia, e aquilo ficou gravado e se transformou num pré-edital. E aí as vendas fizeram assim. A partir de hoje, junho, julho, todo mundo falando de MPU, a galera começa a ficar toda em alvoroço para isso. Então naquela época ninguém se preocupava com MPU. Mas com certeza o cara que lá em setembro estava comigo no pré-edital, hoje vai ver aquela aula, ou está vendo, está acompanhando, está revisando e está muito mais preparado. Então, claro, a preparação antecipada, ela te permite, ela te dá mais frescor. É o que eu costumo dizer para a galera. Esses dias uma aluna chegou para mim e falou assim, Marco, vou começar a estudar para o UDESC agora. Prova agora em agosto. Tenho chance de passar? Claro que você tem chance de passar. Se você escreveu, se você está inscrito e for fazer a prova, você tem chance de passar, né? De ser nomeada, de ser aprovada, algo do gênero. Significa que as suas chances são grandes? Depende de vários fatores. Mas, claro que não tem como você competir com aquele indivíduo que está ali estudando há 1 ano, há 2 anos, ou que estudou por mais tempo. É o que eu tento botar na cabeça da galera que começou o PF agora que o edital saiu. Dá para passar? Dá, mas a tua técnica de estudo vai ser diferente do cara que está há 2 anos. O cara que está há 2 anos, ele praticamente vem para a aula para revisar. Ele praticamente está fazendo só exercício. Ele está correndo aí basicamente atrás de contabilidade. Tá? Ele afunilou. A contabilidade estatística que acabou aparecendo aí, que está um pouquinho mais casca. Agora, e informática. Então, basicamente, o cara está estudando contabilidade, informática e estatística e está batendo bastante em cima de revisão nas demais matérias. Enquanto o cara que sair do zero agora, ele está estudando o que mais apareceu em cada uma das matérias. Só. E olhe lá. Ele está estudando isso e se preocupando única e exclusivamente em estudar informática e tentar acertar várias questões de contabilidade. Por quê? Não tem como comparar um cara que está 2, 3 anos se preparando. Né? Igual aconteceu aqui com a galera do TJ. Tenho muita confiança, me dedico diariamente para trazer uma aula sensacional no nosso pós-edital. Mas você tem que entender que não dá para comparar com a galera que estava comigo no pré-edital aqui. Né? Não dá para comparar com a galera que estava comigo, teve 4, 5 aulas de pré-edital lá em, acho que foi junho, julho do ano passado, se eu não me engano. Então, assim, essa galera com certeza
Não é que está mais preparada, mas ela já teve acesso a determinadas, a mais informações e está mais engatilhada. Talvez essa seja a expressão. Está mais engatilhada. Já viu, já falei sobre planejamento, já pegou todos os conceitos iniciais, a base já está bem feita. A gente vai construir em cima desse alicerce. Agora, se você tem que construir uma casa sem alicerce, realmente você vai construir, digamos assim, as partes mais importantes, para dar certeza de que pelo menos ela vai ser funcional. Né? E nunca você desistir, mesmo que o resultado não venha da forma como você quer. Né? Eu sempre digo para você, só não passa quem desiste. Porque se você continuar permanentemente estudando, forçando a sua mente e investindo cada vez mais em técnica, você vai se dar bem. Eu sempre falo aqui nas nossas lives, né? A grande diferença do concurseiro antigo para o concurseiro mais novo é que o concurseiro antigo ele já entendeu mais como ele funciona, ele já entendeu mais o método de ensino. Ele já entendeu mais como a metodologia dele se aplica. Enquanto o concurseiro novo, não, ele ainda está aprendendo a aprender. A gente não aprende a aprender no colégio, a gente não aprende a aprender, mesmo que você tenha uma faculdade, uma universidade, isso não significa que você sabe aprender. A gente tem muito a cultura de estudar de véspera. Isso é uma cultura de todo mundo, não é uma cultura, todo mundo diz, coisa de brasileiro. Não, cara, isso, vou ser bem sincero, eu tive experiência nos Estados Unidos, claro que os alunos lá, os melhores alunos estudavam, e os melhores alunos aqui também estudam de maneira contínua, mas estudar de véspera é mania de muita gente, todo mundo... vou estudar de véspera, vou estudar de véspera. Essa tendência de estudar de véspera é muito comum em qualquer população, não é só na brasileira não, mas claro que a gente está mais na nossa realidade, isso é muito comum aqui. Por isso que você fica tão agoniado e a gente tem essa cultura tão forte do aulão, a gente tem essa cultura tão forte de ficar revisando matéria. Você vai, às vezes, numa porta de prova, numa porta de local de prova, e você vê a galera com a apostila, revisando materialzão, né? Isso é uma cultura muito nossa. A gente tem essa mania de véspera, a gente ainda acha que importa muito o que você faz no dia anterior, no sentido, estudar mais no dia anterior vai te aumentar as chances. Não necessariamente. Estudar mais no dia anterior não necessariamente vai aumentar essas chances. Se eu tivesse que dizer o seguinte, Marco, você quer que um cara estude 90 dias muito bem e nos últimos 3 dias anteriores à prova ele não estude nada, ou você quer que o cara estude mais ou menos os 90 dias e estude bem forte os últimos 3? Com certeza a primeira opção. Você estudar bem 90 dias e nos últimos 3 meses, nos últimos 3 dias não vai estudar muita coisa, não precisa. Tá? Então assim, claro, se você puder combinar os dois elementos, sim, mas se você tiver que escolher, escolha muito mais ter consistência do que ter intensidade. Dentro de concurso público, você ter consistência vale muito mais do que intensidade. Porque consistência vai te dar isso aqui. Intensidade, você pode até uma semana estudar 40 horas, mas na outra você não consegue. Eu tenho vários alunos meus que falam assim, poxa Marco, eu acho que eu botei metas surreais e não estou conseguindo bater essas metas. A gente fica às vezes preocupado em bater uma meta de horário, meta de carga horária. Eu ainda estou testando esse modelo, mas é um modelo que já estou testando em alguns alunos, mas ainda está sendo validado, que é conseguir fazer um plano de estudos baseado em questões certas. Então você abandona e você não precisa estudar determinados conteúdos quando você acertar X níveis de questões, quantidade X de questões. Porque daí sim a gente vai estar olhando para o nosso plano muito mais baseado no conhecimento, na quantidade de questões que eu acerto sobre aquela disciplina, do que na quantidade de informação que eu consigo consumir. Tá? Por isso que eu sempre falo, né? Todo plano de estudo que eu tenho, até os alunos brincam, você fez esse plano junto com o Marco, né? Você fez esse plano baseado nos vídeos do Marco. Porque no dominguinho tá lá o simulado, com correção de simulado e tudo mais. Essa é uma coisa que eu costumo fazer, porque a correção de simulado é quem vai te dar esse norte de quanto você está acertando. É a correção de simulado que tem que nortear a sua carga horária, e não a sua carga horária que vai nortear o simulado. Certo, pessoal? Hoje foi uma live mais fresca. Eu sinto que às vezes é mais importante a gente fazer várias livezinhas curtinhas do que efetivamente ficar tão preocupado em estudar, em fazer conteúdos mais extensos, certo? Então, um abraço para a galera que está me acompanhando aí, um abraço, um carinho especial. Fico aqui também para dar um alô pro pessoal que está preocupado às vezes com polícia militar aqui em Santa Catarina. A gente vai fazer uma live especial para essa galera, a gente vai fazer um panorama mais geral de
de concurso na área de PM, porque tá certo, muita gente, conforme a gente fala aqui nas lives, né, não jogou, não foi de cara na Federal, na Polícia Federal, porque acredita que está no nível mais de PM ou tem mais a intenção de partir para PM, e com certeza é uma live, é um tópico que importa bastante, tá? Então a gente traz as novidades sim. É muito normal, isso eu falei na minha última live também, né? Quando aparece um concurso muito grande, a gente joga muito foco naquele concurso, os cursos para concursos jogam o holofote e a galera fica um pouco perdida. Não tenham não cometam esse erro. A gente, se você está estudando para MPU agora, por exemplo, a gente ainda não está com foco tão grande para MPU. Muita gente, quando saiu TJ Santa Catarina, principalmente em Santa Catarina, ficou preocupado. Não vou fazer TJ e vou esquecer MPU. Para muita gente eu falei, não, mantém MPU, que sua vaga está mais garantida lá do que sair do zero para direito, por exemplo, processual civil, processo civil. Por mais que o professor Sérgio tenha dado um show aqui na Energia, realmente ele teve que dar os melhores momentos na disciplina. Não dá para fazer aquela loucura. Tá bom? Gente, obrigado pelo carinho. Um beijo, Jogo do Brasil amanhã, torcida total pela nossa seleção. Como eu já falei, né? Já falei sobre o quanto os jogos da Copa podem influenciar na sua preparação. Com certeza não vão ser 2 horas do teu dia, como a gente já falou aqui, que vai fazer tamanha diferença no seu plano de estudos. Valeu? Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.